noite, gente amiga, Gazeta Palmeirense. Estamos chegando para mais um bate-papo e hoje nós convidamos de novo, né, o prefeito de Santa Cruz das Palmeiras, Zé da Farmácia. E como vocês viram aí, a gente passou um videozinho aí no começo, né, que foi da inauguração do novo posto de saúde aqui de Santa Cruz das Palmeiras, que foi inaugurado na semana passada. E então a gente convidou o Zé, o prefeito, né, até para falar um pouco do posto de saúde. Boa noite, prefeito. Boa noite, Juraci. Boa noite a todos os internautas. Obrigado pela oportunidade. Beleza. Zé, a gente até convidou você aqui porque você sabe que eu não assisto muito, não acompanho muito redes sociais, assim, dos grupos, né? Todo mundo sabe que mas a gente ouve falar, né? E a gente ouviu algumas críticas de algumas pessoas falando sobre o novo posto de saúde aqui de Santa Cruz das Palmeiras. Zé, eu só queria aqui parabenizar a administração por ter feito uma obra tão grande, tão maravilhosa. Se vai dar certo, dar certo ou errar, tomara a gente torce que dê certo, claro, né? Porque quem mora na nossa cidade, quem mora aqui em Palmeiras, eu acho, Zé, que tem que vibrar, que tem que aplaudir as coisas boas que vêm para a cidade. E você fez uma coisa muito boa, que foi o posto de saúde, a sua administração, claro, né? Agora, claro, que nada é completo, nada, vamos dizer assim, agrada a todos, né? Principalmente aqueles que às vezes torcia contra para não dar certo e acabou dando certo, né? Então você ficou aí, você vai levar uma fama, você vai levar no seu currículo um posto de saúde que foi feito aqui em Santa Cruz das Palmeiras, que aliás a gente tem viajado, a gente viaja por aí, muitas pessoas assistiu a live da Gazeta quando eu fiz lá o vídeo ao vivo e muita gente elogia. Gostaria que você começasse falando aí sobre algumas críticas sobre o posto, né? Na verdade, Juraci, a gente já está acostumado, as críticas, elas acontecem, a gente sabe que a rede social, ela deu voz, deveria dar voz para as pessoas ficarem um pouco mais inteligentes, um pouco mais cultas, um pouco mais, sei lá, né? Educadas, mas infelizmente a rede social ela aflorou de uma forma que eu disse no meu discurso lá na inauguração do novo pronto-socorro, na verdade você falou um posto de saúde, mas é o novo pronto-socorro da cidade. Isso, né? Eu errei, falei que era posto de saúde, não, é um pronto-socorro. A gente chamou de PAI, né, que é o posto de atendimento imediato, seria um pronto-socorro. Isso. E eu disse lá na inauguração que infelizmente o brasileiro está cada dia um pouco mais burro, né? Porque a rede social, que deveria trazer cultura, educação e conhecimento, na verdade ela está servindo só para fofoca, fake news e coisas ruins que não levam a absolutamente nada, né? Eu não vejo muito futuro, né? Na rede social, na verdade, o brasileiro ele está um pouquinho regredindo, na verdade, né? Então, assim, as críticas que vêm ali, na verdade, eu não me importo, acho coisas absurdas, né? Agora, tem que ser lembrado, né, Juraci, que a rede social, quando as pessoas entram lá e fazem críticas, na verdade, desconhecendo completamente o assunto, elas são, na verdade, induzidas a entrarem lá e a fazerem isso, né? Tanto que quando elas falam as coisas mais absurdas possíveis, com total desconhecimento do assunto. Eu não estou falando só da inauguração do pronto-socorro. Qualquer assunto que a pessoa entra lá e tentar opinar, ela vai opinar de forma errada porque ela desconhece o assunto. Ela não procurou entender, ela não procurou uma fonte segura para depois opinar, né? Ela simplesmente entra e opina, né? Então aí eles falam mal do prefeito, do governo, do presidente, eles falam mal de padre, falam mal de pastor, falam mal do jornal. Então assim, né, as pessoas, na verdade, querem aparecer, só que infelizmente
não procuram conhecer a verdade, não procuram ter o conhecimento e a informação adequada para poder opinar. Então, as críticas vêm realmente. E num ano de eleição é um pouco pior, né? Porque num ano de eleição, aí a oposição e aqueles que pleiteiam os cargos vão evidentemente fomentar isso. A gente tem percebido, a gente já sabe que tem alguns grupos que estão ganhando dinheiro para entrar, né? Estão sendo pagos para entrar aí e para criticar principalmente o posto, né, que você citou, de atendimento imediato, nosso novo pronto-socorro. As pessoas estão sendo pagas para isso pela oposição. Então, pior ainda, né? Porque aí a pessoa ganhou dinheiro para passar uma informação falsa e dar uma opinião totalmente burra a respeito de uma coisa que ela desconhece. Então, assim, as críticas a gente sabe que vão acontecer, né? Acontece de todo lado para todo mundo. A gente convive com elas. E eu disse lá no meu discurso e vou repetir. A crítica é fruto daquele que é incompetente, né? Ela sempre surge da incompetência das pessoas. Ou da inveja, né? Que queriam fazer, mas não têm capacidade. Então, graças a Deus a gente tem capacidade, tem o conhecimento. E quando for possível a gente vai fazer. Aqueles que não têm capacidade, não têm conhecimento, vão criticar. São os famosos invejosos, né? Infelizmente, a gente tem que conviver com isso, né? Eu acho que uma crítica, quando vem de uma pessoa que sabe o que está falando e a gente vê que ele tem razão, tudo bem. Agora, quando a gente vê algumas críticas que a pessoa fala e até no que ela escreve, a gente vê que alguém está ditando por trás, né? Aquilo que ela tem que escrever. Então, é meio complicado isso. Mas só o que eu peço, o que eu falo é o seguinte, pessoal: tudo que vem de bom para a nossa cidade, nós devemos aplaudir e preservar isso aí, independente de quem fez. Se foi o Zé, se foi outro prefeito, se foi um vereador que trouxe, fez um projeto. A gente tem que aplaudir, é coisa boa, vamos conservar, vamos ajudar a melhorar, né? Porque vai ter problema sim, tudo tem, mas a gente, um ajudando o outro, né? Todos ganham. Tem problema? Tem. Ó, fulano, olha, liga lá na prefeitura, olha, tá assim, assim. Agora a gente vê umas coisas que o pessoal fala que às vezes não a pessoa, como você falou, não tem conhecimento nenhum, e o que a pessoa escreve a gente vê que não é ela que está escrevendo, ela está sendo orientada, né? Isso a gente deveria evitar, né? Isso, para que a cidade cresça, venha mais um hospital, venha mais escola, que venha uma faculdade, né? Quem sabe agora a faculdade. Você gostaria de ter inaugurado a faculdade também, né? Infelizmente não foi possível, porque votaram contra, mas tudo bem. Votaram contra a faculdade. Poderia ter um prédio igual nós temos aí o pronto atendimento. Infelizmente é assim. Mas eu gostaria de perguntar para você, para começar, que você falasse aí sobre o processo da aquisição do posto de atendimento. Gostaria que você começasse lá atrás, falando até para as pessoas entenderem. Perfeito. Na verdade, esse prédio que a gente inaugurou, o novo pronto-socorro, era um prédio de uma empresa que construiu uma planta nova, né, do lado. E ela fez uma planta maior para a empresa e ela colocou à venda esse prédio, né, que era o mesmo terreno. Ela colocou à venda, ficou por muito tempo ali, ninguém pelo visto se interessou. Quando eu assumi em 2018, né, final de 2018, que eu assumi a prefeitura, em 2019 a gente já sabia da situação precária do nosso pronto-socorro, que tem 390 metros quadrados de área, né, para uma população de 35 mil habitantes. A gente já sabia que tinha uma dificuldade, que não havia assim, uma logística muito adequada para o atendimento ali no pronto-socorro. Na época, a gente olhou esse prédio, olhou o terreno, que tem inclusive possibilidade de expansão, né, para outras coisas ali, e a gente se interessou. Foi aí então que o Jorge Luiz Soares dos Santos, que era da nossa assessoria, que inclusive já faleceu, ele falou: olha, a gente podia adquirir esse prédio e transformar aquilo ali num pronto-socorro, né?
com possibilidade de expansão. Nós entramos em contato com a empresa, negociamos a compra, que nós compramos na realidade, o valor que nós pagamos ali, Juraci, é o valor que a empresa iria vender como se fosse a leilão. Ou seja, ela ficou tanto tempo vendendo e não conseguiu, que eles reduziram o preço a um lance de leilão. Então nós entramos em contato, eles disseram, olha, a gente vai vender para vocês no preço que seria o preço de o lance mínimo do leilão, R$2.016.000. Só que aí a gente quis parcelamento, né? Falamos, olha, a gente vai comprar, mas nós entramos pagando uma dívida imensa, né? Em 2018, como você sabe, eram quase R$30 milhões de dívida, mas a gente não podia parar a prefeitura, tinha que pagar a dívida e ao mesmo tempo investir. Aí eles dividiram em 36 parcelas para a gente, que a gente terminou de pagar, graças a Deus, o ano passado, né? Foi feito o parcelamento, demorou um pouco para sair a compra, porque dependia da aprovação da Câmara. Na época a gente não tinha maioria na Câmara, mas alguns dos vereadores da oposição na época entenderam que era viável a compra, que era um bom negócio e que isso poderia realmente trazer frutos para a população. E eles aprovaram a compra e a gente comprou 36 parcelas. Na época era R$60 mil por parcela, se não me falha a memória. E a gente comprou e hoje o pronto-socorro é uma realidade. Lembrando que são 1.200 metros quadrados de área construída só do pronto-socorro, mais 200 ou quase 300 metros quadrados da central de ambulância, e o terreno tem mais de 6 mil metros de área. Ou seja, se você olhar bem o valor que nós pagamos e olhar o metro quadrado hoje, tanto do terreno quanto de uma construção, como você viu lá, R$2 milhões não paga nem o terreno hoje, quanto mais a obra que está em cima. Foi um excelente negócio. Foi um excelente negócio. Mas quando eu me lembro, Zé, quando você comprou, muita gente falava que para que comprar aquele prédio? Para quê? Vai fazer o quê? Nunca vai sair alguma coisa disso aí. Você lembra que falaram isso? Nunca isso aí vai sair do papel. Isso aí foi um dinheiro gasto à toa. E aí, de repente, estamos aí com um posto, né? Feito moderno, com equipamentos modernos, com muita coisa que para o bem da população. E aí eu quero, até não vou falar o nome, mas como você falou, vereadores da oposição, teve um vereador da oposição que foi te cumprimentar pelo posto, não é? Exato. Então, quer dizer, ele reconheceu que o trabalho foi bem feito. Perfeito. Né? Então, quando a gente erra e a gente reconhece, a gente tem que dar a mão, né? E falar assim, olha, deu certo, funcionou, né? Então, parabéns aí para esse vereador que foi lá te cumprimentar, mesmo sendo da oposição. Você mesmo falou, quando trabalha em conjunto, quem ganha é a população. Trabalha em conjunto, quem trabalha é a população. Isso aí. E quando nós adquirimos, apesar de ter vereadores da oposição que votaram favoráveis, os que não votaram criticaram. Os que não votaram criticaram. Comprou elefante branco, isso aí não vai servir para nada, nunca vai sair esse projeto, né? Mas a gente é persistente, a gente faz, né? E como eu te falo, eu acho que quando você tem algo em mente, quando você consegue ter uma visão de futuro, você tem que ir em frente, você tem que fazer, você tem que buscar, independente das críticas, do quanto trabalho encontra. Porque eu vou falar uma coisa para você. O que tem de gente nessa cidade que gora as coisas e que quer que a cidade não progrida, que a cidade não caminhe, que as coisas deem errado, é uma coisa impressionante. Né? Acho que deve ser a única cidade, se tem mais alguma eu desconheço. Né? Mas aqui eles torcem para as coisas darem errado. Se você não for persistente, não for firme, não colocar na cabeça que aquilo é possível, você não faz nada, porque eles vão trabalhar contra, vão lutar contra sempre, né? Dá a impressão que as pessoas querem que a cidade seja um eterno arraial, né? Um arraialzinho, uma vilinha, não, né? A cidade precisa crescer, precisa desenvolver, precisa almejar um futuro, precisa ter novos horizontes, né? E para isso, Juraci, você precisa ter uma visão de expansão, uma visão diferente daquela que as pessoas têm. E sempre que você tem uma visão diferente daquilo que vamos dizer assim, padrão, você vai ser criticado, né? Você vai ser criticado. Daqui a pouco você resolve não ter um jornal físico mais, apenas um jornal online, um jornal nas redes sociais. Você vai ser criticado. Onde você viu? Né? Como é que eu vou fazer para ler um jornal aqui? Né? Por quê? É padrão, é aquilo, as pessoas não aceitam mudança, não aceitam evolução. Né? Faz parte. Faz parte.
Zé, outra coisa boa que você fez, que vocês fizeram, foi a homenagem lá ao Dr. Zenedin, né? Zenedin. Como que você como se deu para você fazer essa homenagem? Na verdade, doutor. O Dr. Zé Zenedin, ele clinicou aqui em Palmeiras por muitos anos, né? Ele, na verdade, teve um hospital aqui, viu, Juraci? Inclusive aqui na Rua 13 de Maio, onde hoje funcionam aqueles escritórios, né, que o Zampar aluga ali funcionou um hospital e maternidade. Tinha a Santa Casa e tinha esse hospital e maternidade, que era, né, de propriedade do Dr. Zenedin, Dr. Clóvis, e tinha um outro médico que agora, infelizmente, eu não me recordo o nome. Era uma sociedade. O hospital funcionou por muitos anos, né? E era referência na região. Muita gente da região vinha para se consultar, para fazer internação e tudo mais. Era um hospital relativamente moderno pela época, né? Eu acredito que ele foi até muito audacioso em abrir um hospital numa cidade que na época tinha o quê? 15 mil habitantes, né? Eu acho que ele foi assim um visionário. Depois o hospital acabou fechando, ele foi para a Santa Casa, tinha o consultório particular dele, atendia pela prefeitura, era um amigo que tomava café praticamente todos os dias comigo na farmácia, porque ele atendia na esquina, então ele atravessava. Como eu disse na inauguração, era uma pessoa que tinha um coração muito bom. Muitas e muitas vezes eu precisei que ele socorresse clientes, pessoas que não tinham condições. Eu levava ele na casa, ele fazia a consulta e não cobrava absolutamente nada, né? As pessoas recebiam a consulta ali, às vezes até as amostrinhas grátis que ele tinha, ele deixava para a pessoa. Era uma pessoa que tinha um coração muito bom, né? Fez um trabalho fantástico aqui, tinha uma legião de amigos muito grande aqui e faleceu ano passado. E eu acho que nada mais justo do que você homenagear uma pessoa que, vou repetir, acreditou no potencial da cidade, quando tantas gentes simplesmente falam que isso aqui não vai virar nada, eu vou embora, né? Vou formar meus filhos e vou dar um futuro longe daqui. E as pessoas, às vezes, de fora enxergam a capacidade que a cidade tem e o potencial que a cidade tem. Então, foi uma homenagem que eu acho que foi muito justa à pessoa dele e ao trabalho, né, que ele desenvolveu aqui. Acho que foi por aí. Foi bem pensado. Bem pensado. Bem pensado. Voltando a falar das críticas, você mencionou que enfrentou duras críticas durante o processo da aquisição. Você pode falar sobre um pouco como foi essas críticas e como você reagiu? Algum dia você falou, acho que eu fiz errado comprar esse prédio, muita crítica. Juraci, eu não sei, eu sou uma pessoa simples, eu vim de baixo. Tudo que eu construí na minha vida foi com perseverança, né? E sempre olhando para o futuro, né? Tudo que eu fiz, eu falava assim, eu vou fazer isso porque lá na frente eu acho que vai dar certo, né? Quando eu comecei a construir meus apartamentos aqui, você é louco, né? Você nunca vai alugar um apartamento aqui. Graças a Deus eu tenho um condomínio com todos os apartamentos praticamente alugados, né? Pretendo fazer mais, né? Mas as pessoas me criticaram, né? Você tá louco, né? Como sempre, não acreditam no potencial da cidade. Na época, além dos vereadores da oposição que não aderiram e não votaram favorável, até pessoas de dentro da administração que estavam comigo achavam que eu estava louco. Não, porque onde já se viu, né? Então vamos fazer a prefeitura lá e não um pronto-socorro? Não, a minha visão é um pronto-socorro, né? Porque o espaço ali é esse, para a prefeitura aquele espaço é pequeno, você está entendendo? Então eu acho que muita gente teve críticas sim, como sempre políticos, né? Que quando a ideia não é deles, se você tem uma ideia que é boa e pode dar resultado, você vai ser criticado. Então, as críticas foram dos mais variados setores, né? Dos mais variados setores. Onde já se viu, nós não temos dinheiro para pagar isso, mas para quem estava pagando uma dívida de 28 milhões, né? 60 mil de parcela, para quem estava pagando parcela de 300, 400 mil reais aí de INSS e energia elétrica, 60 mil não era nada, né? Então, assim, eu acho que tudo é você colocar o seu projeto no papel, fazer conta, administrar a finança, o recurso e botar o sonho para funcionar, né? Eu acho que hoje está aí a realidade. Ainda tem gente criticando? Tem sim, tem gente criticando.
Mas o interessante é que não criticam a obra, porque não tem o que falar da obra. Não tem que falar da obra, né? Não tem o que você falar do que está montado lá. Aí vão achar outros artifícios, né? Outros subterfúgios para poder criticar, né? A gente vai aceitar, vai ficar quieto, porque, de novo, né? Quem não tem capacidade tem inveja. Justamente. A gente, nessas épocas de eleições, de campanha, né, sempre tem alguma coisa a mais, né, que são, as pessoas inventam história, mas até a gente estava conversando antes aqui, que agora a justiça eleitoral, ela está muito dura, né? E as pessoas que fazem duras críticas sem saber o que está falando, pode acabar aí tomando um processo para a cabeça e depois não adianta reclamar, né? Então, caso de... Eu acho que críticas até pode ser, o que não pode é ofender a pessoa, tanto do prefeito aqui como do outro prefeito, outros que virão. A pessoa, você não pode ofender, você pode criticar o candidato, criticar o eleito, o prefeito, o vereador, mas você não pode criticar, xingar a pessoa, ofender a pessoa, porque isso aí pode você acabar aí tendo um processo de bobeira. Na verdade, o que a gente vê hoje é crime, são os fake news, né? É a pessoa que posta lá na rede social, em grupos, críticas estúpidas, né? Faz acusações infundadas, mas não mostra o nome. Postagem anônima, isso é covardia, né? Coloca seu nome, se você acha que você está postando está certo, é correto, é verídico, e você tem como provar isso, coloca seu nome e aguenta as consequências, né? Mas esses são os covardes, são os que postam de forma anônima, né? Usam nomes falsos e tudo mais. Isso é fake news, isso é crime. Aliás, a gente já está investigando alguns que a gente... Mas tem como a polícia descobrir, né? Tem sim, né? Tem sim. E aliás, quem publica nos grupos anônimos, o dono do grupo é o responsável, porque o dono do grupo sabe quem é que publicou. Quem publicou. Então, assim, isso é crime, a gente já tem várias... É só um aviso, viu, pessoal? Sobre investigação. Se quiser fazer, pode continuar fazendo. Sim. Cedo ou tarde vai ter a consequência, né? As multas são muito pesadas e a gente sabe que cedo ou tarde a máscara cai, né? Então, e eu acho assim, né, Júlia, se você quer fazer uma crítica, desde que você conheça o assunto, que você domina aquilo que você está, vamos dizer assim, comentando, coloca seu nome. Justamente. Coloca seu nome. Ninguém vai achar ruim se aquilo for verdade, se o comentário ou aquilo que você estiver escrevendo está correto, né? E se houver alguma falha da nossa parte que estiver sendo postada ali, a gente vai tentar ver e falar, olha, você tinha razão, né? Realmente isso que você escreveu está, mas não é isso que acontece, né? Infelizmente não é isso que acontece. Hoje me mandaram um print de uma postagem, o cara colocou um nome falso, evidentemente, conversando no post com um dos candidatos a prefeito. A gente sabe que no fundo foi o próprio candidato que escreveu, né? E a gente vai apurar isso, evidentemente, porque o nome que está lá não tem nem foto, a gente sabe quem é. Mas onde a pessoa me agride verbalmente, né? Ladrão, que eu estou fazendo uma lavagem de dinheiro, que eu sou não sei o quê, que eu sou não sei o quê. Então, para essa pessoa, né, que a gente sabe quem foi que escreveu, pago todas as minhas contas em dia, tenho meus impostos todos pagos, não devo água, não devo IPTU, não devo nada. Então, só é chamado de ladrão aquele que covardemente não paga suas contas em dia, né? Já cansei de falar, já sei que não preciso da prefeitura para isso, mas uma hora ainda vou falar quem são, né? Os ladrões que não pagam imposto, não pagam água, né? Somente na época da eleição vão lá, quitam uma ou duas parcelinhas para obter aquela certidão negativa lá, né? E depois param de pagar de novo. Então, assim, tem uma série de pessoas que fazem isso. Eu, graças a Deus, tenho meu nome limpo, sempre tive, né? Então, pode fazer essa crítica, cedo ou tarde a gente vai descobrir quem foi que escreveu. Muito bem. E a gente está aqui para publicar no jornal quem foi... Quem foi que tomou um processo pela cabeça. Aí eu faço questão de te mandar. Isso aí. Você, o prédio
voltando aqui a falar do prédio, quando você pegou a prefeitura, todos sabem, você pegou uma dívida muito grande, né? E você começou a pagar essa dívida e você já, na sequência, você já comprou o prédio já pagou. Como foi gerir essas finanças de quando você pegou a dívida e que você começou comprou o prédio, fez outras obras? Como foi administrar essas finanças e por que a prefeitura, que segundo falaram estava quebrada e hoje está com as contas todas em dia e com dinheiro em caixa? Na verdade, Juraci, tudo aquilo que você faz vamos dizer assim, bom, enfim, quando eu assumi a prefeitura, tinha realmente uma dívida que era 28 milhões de reais, quase 30, a gente sempre arredonda para 30, para um orçamento previsto aquele ano de 70 milhões. Né? Então, a prefeitura planejava arrecadar 70, mas tinha uma dívida de praticamente 30. Como que você paga uma dívida dessa? É o mesmo que você ganhar R$1.000 por mês, pagar aluguel, energia, água. Na verdade, aquele mês você não paga nada, né? Você torra os R$1.000. No mês seguinte, você tem o aluguel, a energia, todos os impostos do mês anterior, mais o daquele mês, com os mesmos R$1.000, né? Quer dizer, como você administra dessa forma? Então, a prefeitura ela devia praticamente 30, com orçamento de 70, só que ela tinha que continuar andando, né? A gente tinha que pagar tudo aquilo que ficou para trás, certo? Fornecedores, energia elétrica, INSS, uma série de coisas, só que a prefeitura tinha que continuar andando, né? Tinha salários, tinha todos os encargos, enfim. Como que você faz? Nós começamos a cortar os gastos que eram desnecessários, a negociar com os fornecedores que tinham para receber, você entendeu? Então aí o que nós fizemos? Todas as horas extras em excesso, as gratificações, os prolabores, tudo aquilo que não era devido, nós fomos cortando, né? Porque era assim, uma coisa absurda que acontecia ali dentro, né? Infelizmente não tinha, num ano e pouco que a gente ficou ali, talvez até nas gestões anteriores, não tinha um critério para você pagar bonificação, pagar gratificação, pagar hora extra. Era uma coisa maluca, né? Ia simplesmente pagando. Então nós fomos cortando isso, né? Cortando todos esses gastos, negociamos com os fornecedores que tinham para receber, né? Fomos pagando prioritariamente aqueles mais atrasados, né, e que aceitavam, de repente, um parcelamento ou até concediam um pequeno desconto. E a gente, aos poucos, foi colocando a casa em ordem, você entendeu? Lembrando que, além de pagar dívida, né, nós conseguimos dar aumento para os funcionários públicos, que há 2 anos não tinha esse aumento. Nós aumentamos o vale-refeição deles, o vale-alimentação, você entendeu? E conseguimos investir, porque no primeiro mandato, Juraci, a gente começou a fazer os asfaltos, a gente começou as iluminações de lâmpada de LED, tudo no primeiro mandato, mesmo pagando dívida, a gente ainda conseguiu fazer esses investimentos. Terminamos as obras que estavam iniciadas, por exemplo, havia uma creche iniciada na gestão da Rita, que não é culpa dela, a empreiteira demorou para executar, a gente terminou no nosso mandato, entregamos a creche. Cozinha piloto, a mesma coisa, começou na gestão dela, a empreiteira demorou, a gente foi lá e terminou e entregou a cozinha piloto, entendeu? A quadra da Pio Borges, tinha lá, a gente terminou e entregou. Então, assim, tudo aquilo que... Porque é comum, às vezes, você sair do mandato e deixar obras em andamento, você entendeu? Porque existe uma previsão de início e término, e às vezes pode acontecer de você não terminar dentro do seu mandato, né? Não é que, de repente, a prefeita não fez, mas é porque a obra tinha um cronograma de execução que a empreiteira não cumpriu e passou realmente do mandato para o outro, e é obrigação do prefeito terminar aquela obra. Claro, é obrigação do prefeito. Então nós não fizemos favor para ninguém, é obrigação nossa fazer aquilo. Nós terminamos e entregamos essas obras. E assim, Juraci, você só consegue fazer isso se você tiver um financeiro assim, mas muito, muito criterioso, você entendeu? E que ajude realmente a controlar as finanças. Na época, a gente teve uma pessoa que se desligou
temporariamente do cargo dele em Tambaú e veio nos ajudar, você entendeu? A Prefeitura de Tambaú cedeu esse funcionário que é daqui da cidade, ele veio e nos ajudou no equilíbrio das finanças da Prefeitura, né? Aliás, ele foi peça fundamental nisso, porque se não fosse por ele na época, a gente não conseguiria detectar, por exemplo, as coisas que estavam aí, que estavam afundando a Prefeitura, né? E a negociação com as empresas também, ele foi fundamental em fazer, né? Então, assim, teve muita coisa, assim, que se a gente for entrar em detalhes aí de coisas que não foram pagas, né? Contratos que, na verdade, foram feitos, mas que não tinham o aval jurídico, né? Que eram contratos que, de qualquer maneira, iriam afundar as finanças da Prefeitura. Então, assim, foi difícil, foi bem difícil. Durante 1 ano e meio, aí nós penamos, né? Para poder colocar a casa em ordem, mas graças a Deus nós colocamos. Lembrando que a Prefeitura funcionou quase 1 ano sem sistema operacional. A contabilidade nossa não tinha sistema na contabilidade, a gente não sabia quem a gestão anterior tinha pago, quem ela não tinha pago. Teve gente que a gente sabe que recebeu em duplicidade o que tinha para receber e você não vai conseguir de volta. Então era assim, estava realmente uma coisa de louco, né? Como é que eles falam? É o samba do crioulo? Samba do crioulo doido. Isso, é mais ou menos isso daí, né? O federal que fala assim, o samba do crioulo doido. Mas a gente, com jeitinho, né, e com habilidade, e com as pessoas certas e competentes, a gente conseguiu fazer isso. Ô Zé, qual que é a área construída do novo posto de atendimento e quais as principais características dele? O novo pronto-socorro, ele tem 1.200 metros quadrados de área. Lembrando que o outro que a gente ficava aqui. E mais uma coisa, eu sei que acho que é importante dizer, o pronto-socorro que a gente ocupava aqui do lado da Santa Casa, aquele prédio não é da Prefeitura. Ele foi construído por uma gestão, por um prefeito, mas dentro do terreno da Santa Casa. Então esse terreno hoje não pertence à Prefeitura, ele pertence à Santa Casa. E a Prefeitura, e aí eu recebo críticas, as pessoas falam assim, mas você imagina, por que não reformou aquele prédio? Não posso. Nenhum prefeito pode ir lá investir num prédio que não é dele. Seria a mesma coisa que você pagar aluguel, ir lá e fazer uma baita reforma na casa, sendo que a casa não é sua, né? A hora que você sair, a reforma não vai para você, vai ficar para o dono da casa. A Prefeitura não pode executar nenhuma obra num prédio que não seja dela. Então, isso é para esclarecer que o prefeito não reformou porque não pode, né? E outra, ali nós ocupávamos, vamos arredondar, 400 metros quadrados. Para fazer o que nós temos lá, eu ocuparia todo o terreno que tem no fundo da Santa Casa, você entendeu? E ainda faltaria espaço. E eu não posso, nenhum prefeito pode ir lá construir num terreno que não é dele. Lá nós ocupamos hoje, no pronto-socorro novo, 1.200 metros quadrados de área. Você viu lá que tem o prédio do pronto-socorro e do lado tem a central de ambulâncias, né? Então, se você pegar 1.200 mais 280, quase 300 metros aqui, nós temos praticamente uma obra de 1.500 metros quadrados construído. O terreno tem 6.000 metros, então dá para fazer muita coisa ali dentro ainda. O nosso pronto-socorro, ele tem todo o aparato necessário hoje para uma urgência e emergência, tá? Então nós temos a ala, que é a ala de ambulatório, ou seja, atendimento de consulta normal, né? Temos a área de radiologia, temos a área de exames laboratoriais, depois nós temos do outro lado, nós temos a farmácia, né? Que é medicação já é aplicada ali mesmo, uma sala anexa. Depois do outro lado nós temos a sala de urgência e emergência, né? Para atendimento de casos mais graves, e é a chamada sala vermelha. Nós temos mais 2 quartos de observação, um masculino e um feminino. Temos a enfermaria, né, que já fica próximo ali para atendimento dos pacientes. Temos um quarto para transferência psiquiátrica, ou seja, era comum antes você ter uma internação psiquiátrica, alguém que precisava de um atendimento especializado, e no antigo pronto-socorro não tem onde colocar essa pessoa. Então era comum o paciente fugir, agredir às vezes outros pacientes, porque ele ficava tudo junto, misturado ali, não tinha como você separar. Hoje não, nós temos um quarto isolado, onde o paciente que vai para um hospital psiquiátrico ou precisa de um tratamento psiquiátrico fora da cidade, ele aguarda neste quarto isolado, você entendeu? Com total segurança. E nós temos também sala para gesso, sala para inalação, sala para curativos. Então assim, é bem completo.
Temos lá a ala que é restrita, que é a acomodação do médico, porque às vezes o médico pode dar uma descansadinha. Tem a copa, que é o local onde os enfermeiros, técnicos, o pessoal que trabalha faz as refeições. Os sanitários masculino e feminino dos funcionários e a parte administrativa. Então, assim, é uma unidade muito ampla, Juraci. Ela não perde em nada mesmo, para uma unidade que eu já conheço algumas de plano de saúde, né? Por exemplo, meu plano em Ribeirão, eu já tive a oportunidade de ir até uma unidade de urgência e emergência do plano, e eu vou falar para você, a nossa aqui, ela não perde em nada para uma unidade do plano de saúde, né? Então você vê que a cidade ganhou um equipamento de saúde à altura do que a população precisa, né? À altura do que a população precisa. Maravilha! Nós estamos batendo um papo aqui com o prefeito Zé da Farmácia, o prefeito de Santa Cruz das Palmeiras. Gostaria de mandar um abraço a todos vocês que estão aí na nossa companhia. Um abraço ao meu amigo Sérgio Catiço, né, Sérgio? Nós ontem fomos passear aí, dar umas voltas aí, grande amigo também, o Zanin, né? Nós damos umas voltas por aí. Daqui a pouquinho eu vou falar que aonde a gente esteve aí, a gente sai de cabeça, sai igual louco, sem saber para onde vai. Aí para no lugar, né? Um abraço, meu amigo Sérgio. Com esse, a gente sabe que está começando agora, o posto vai ter algumas dificuldades, tem que acertar algumas coisas, né? Depois de tudo pronto, Zé, o que a população pode esperar desse pronto atendimento? Eu só quero falar posto, mas não é pronto atendimento. Aliás, postos, né? Você inaugurou em outros lugares também. E tem mais para vir. E tem mais por aí. Na verdade, Juraci, todo começo é difícil, a gente está tentando errar o mínimo possível. Sim, claro. A gente já tem uma noção do que não pode acontecer, que acontecia antes. Por exemplo, demora nas consultas, né? Não, às vezes acontece de ter uma emergência, mas tem 2 médicos, existe uma equipe de técnicos, a gente sabe que vai ter que aumentar essa equipe, porque a unidade é grande, então vai ter que colocar um pouco mais de funcionários, mas a gente entende que uma das grandes reclamações é justamente o tempo de espera, né? Isso a gente está tentando equilibrar. Existe lá uma norma da própria organização que está aí, da OS, que está administrando. Ela faz uma cronometragem direto, né, do tempo, via sistema. As pessoas que são responsáveis, elas sabem, por exemplo, entre a chegada do paciente e a saída do paciente com medicação. Então faz uma média. Tem paciente que entra, consulta e não precisa de medicação. Mas o paciente que vem, que senta, que é triado, que entra em consulta e que toma a medicação e vai embora, o tempo hoje não passa de 20 minutos. Não passa de 20 minutos, né? No começo houve alguns erros, por exemplo, teve um médico que dentro do consultório, ele não estava habituado com o sistema. Às vezes o paciente consultava, precisava de uma medicação, ao invés dele mandar aquele chamado via sistema para a farmácia, indicando que o paciente precisava, ele fechava a ficha de atendimento. Quer dizer, o paciente esperando a medicação, mas a farmácia não tinha recebido a comunicação que o paciente precisava. Então aconteceu realmente, né, semana passada, e aí o médico demorou um pouco para entender que os pacientes que ele queria que tomasse medicação estavam todos esperando, ninguém tinha tomado. Mas não porque houve falha lá dentro, é porque ele fechou a ficha sem comunicar a parte interna, né, que hoje é tudo online. Você consultou, você já manda para a farmácia, o paciente já está lá, a receita dele com o que ele precisa tomar, você entendeu? Então, assim, algumas falhas no início a gente sabe que vai acontecer, porque a equipe tem algumas pessoas que vieram já da Santa Casa, que foram contratadas do pronto-socorro antigo, mas alguma parte são novos, né? Então as pessoas têm uma certa dificuldade de adequar, mas eu tenho ido todos os dias lá e eu vejo que praticamente todas essas coisas estão sendo sanadas, né? Contentar 100% você não vai, né? Tem que lembrar a população que aquele procedimento de Manchester, aquela tabela onde coloca a classificação de risco, aquilo lá, gente, não é só o nosso pronto-socorro que tem, viu? Todos os pronto-socorros, né? Plano de saúde, particulares, aonde quer que o brasileiro vá hoje,
existe aquele procedimento que é justamente por quê? Porque às vezes, Juraci, a pessoa tem um problema de saúde que ela poderia ir num posto de saúde, agendar uma consulta, mas ela prefere ir no pronto-socorro. Mas às vezes é uma dor, né? É uma dor no dedo, uma dor na perna, uma coisa que não é grave. E a gente sabe que o pronto-socorro, ele é para urgência e emergência. Não que a pessoa não possa ir ali por uma coisa mais simples. Pode. Só que quando ela chega, na triagem é feita uma classificação. Olha, a sua consulta pode demorar um pouquinho mais porque não é uma coisa grave, né? Às vezes chega uma criança com febre, uma criança vomitando, ou uma pessoa com uma dor muito forte. Enfim, existe uma classificação para isso, e isso às vezes as pessoas não entendem. Não significa que a OS esteja levando aquela tabela ao pé da letra. Por exemplo, a orientação que eu sei que chegou lá é que quando existe uma tranquilidade, não existe emergências, mesmo a pessoa que não tem nada grave, ela vai ser chamada, ela vai ser triada e vai ser chamada. Porque a OS não quer demora ali, você entendeu? Porque antes era comum, Judá, se acontecer o quê? Chegavam 1, 2, 3, 4 pessoas que não era grave e ia ficando. De repente chegava uma emergência. Se tinha 6 pessoas esperando, chega uma emergência, o número dobra, passa para 12 pessoas. E é isso que nós não queremos, né? Então, a gente tem trabalhado, a OS tem trabalhado para que isso não ocorra, para que não haja fila, você entendeu? Agora, as pessoas demoram um pouco para entender, né? Então, assim, você vê que 20 minutos entre você chegar para qualquer situação, você ser triado, atendido e medicado, nem plano de saúde é assim. Eu brinquei que eu cheguei com uma cólica de rim no meu plano de saúde e eu não fui classificado como urgência e emergência. Me deram Buscopan via oral e eu esperei 1 hora para ser atendido pelo médico. Nós estamos falando de um plano de saúde, né? E não considerado emergência. Aqui a gente tenta não fazer ninguém esperar, né? Às vezes acontece de haver uma emergência. Aí né? Esperar. Quando um médico e uma equipe pequena dá conta da emergência, o outro médico continua atendendo. Porém, há casos onde às vezes a emergência é muito grave, o médico sozinho não consegue dar conta e às vezes é necessário que haja uma paralisação do atendimento normal para que tente salvar uma vida que está ali na sala vermelha. Mas mesmo assim, a gente tem tentado, de alguma forma, que a pessoa que administra vá lá e converse com os pacientes, explicando, olha, aguarde um minutinho, assim que terminar a urgência, você vai ser atendido e tudo mais, né? Mas a gente sabe que algumas críticas sempre vão haver, né? Sempre vão haver. Beleza. Como o pronto-socorro ficou um pouco distante, quer dizer, você me falou que até você aumentou as linhas de ônibus, né? Como que foi isso? Na verdade, Juraci, vamos lá. Ficou longe. Palmeiras é uma cidade... Longe não, longe. Uma cidade tão pequena, uma cidade tão de falar, compacta, né? Eu vejo que isso é mais um fomento da oposição, como não tem como criticar a obra e o que foi feito, achar uma forma de tentar jogar algumas pessoas contra a administração, né, dizendo que aquilo ficou longe. Beleza, a gente colocou mais 3 horários de circular, né? Se precisar a gente aumenta os horários de circular. O circular antes ele começava e terminava na rodoviária, não faz sentido, agora ele começa e termina todos os horários dele no pronto-socorro, sempre, certo? Então assim, não faz sentido. Mesmo porque, Juraci, nós temos também as ambulâncias. Se é uma urgência ou uma emergência, o SAMU pode ser acionado, você entendeu? Que ele vai buscar o paciente, sim, como busca a todo momento, você vê o SAMU chegando com pacientes. Existem as pessoas que já têm o transporte garantido pelas ambulâncias brancas, lembrando que a ambulância branca da prefeitura, ela não pode ser para urgência e emergência, porque ela não é dotada de médico e enfermeiro, né? Somente o motorista. Quem pode fazer urgência e emergência é o SAMU, né? Então as ambulâncias estão lá quando é uma pessoa acima de 60 anos ou
crianças de colo até 4 anos têm pleno direito ao uso da ambulância. Inclusive eu vi, essa semana alguém me mandou uma mãe aí, uma avó, perdão, não é nem mãe, reclamando que onde já se viu que a filha levou a criança no médico e que demorou o atendimento, que não procede, me desculpa, mas não procede a demora, que a criança foi medicada e depois a mãe da criança ficou com a criança no colo esperando 1h30 e o ônibus circular não passou. Me desculpa, a senhora mentiu. Por quê? O circular nós conferimos, inclusive colocamos pessoas desconhecidas dentro para acompanhar e ver se ele estava fazendo o trajeto, e ele está fazendo o trajeto. Né? As pessoas mentem, então a gente foi conferir e a pessoa que entrou como cidadão comum para conferir disse, não, ele faz o trajeto sim em todos os pontos, inclusive no pronto-socorro. E se a sua filha estava com o bebê de colo, se ela tivesse requisitado a ambulância levaria, porque é norma levar crianças de colo e a mãe para casa. Então, desculpa, quando a senhora grava um vídeo ou entra numa rede social para mentir, é muito feio, né? Agora, se ela segurou a criança no colo por 1 minuto, ela é mãe, ela tem mesmo é que segurar, né? Porque também não vai querer que os outros segurem por ela. Então, as ambulâncias estão à disposição, mas existem critérios que não são nossos, são critérios do próprio SUS, né? A ambulância não é táxi, né? E a gente sabe que os próprios motoristas das ambulâncias relatam abusos de pessoas que fazem da ambulância como se fosse táxi. Ah, me leva no pronto-socorro, desce do pronto-socorro, vai em loja, vai visitar parentes, né? Então, assim, eu acho que tem um abuso. Mas está aí, as ambulâncias estão aí, o circular está aí, e eu vou dizer mais uma coisa para você, Juraci. Estão reclamando que é longe, fazendo estardalhaço. Eu fui me informar, você sabe onde está instalado o circo? Você sabe onde está instalado? Lá no campo do Vila Nova. Você sabe onde fica o campo do Vila Nova? Fora da cidade. Todos os dias o circo estava cheio. Ninguém reclamou da... E mais, Juraci, você acredita que teve gente que até ligou para aqueles veículos de aplicativo para ir para o circo? Agora, pronto-socorro você não vai todo dia. Você vai no caso de urgência e emergência. As pessoas estão reclamando como se fosse um hábito, se elas fossem o dia inteiro no pronto-socorro. Meu Deus, não é isso que acontece. Você vai no pronto-socorro quando você precisa. Lembrando que tem posto de saúde na cidade que funciona 12 horas com o médico. Isso é uma coisa banal, você pode ir lá e fazer lá. Agora, as pessoas estão agindo como se tivesse que ir no pronto-socorro todo dia. Todo dia. A gente sabe que tem algumas pessoas que vão. Vai todo dia. Inclusive, a gente sabe que tem pessoas criticando lá, falando um monte de abobrinha, que a gente sabe que já são fregueses, que criavam problema no outro pronto-socorro também. Quer dizer, então só mudou de lugar. Vai criar problema aqui, vai criar problema agora aqui. Desacatava enfermeiro, desacatava médico, enfim. Isso é comum, a gente sabe o que acontece. Mas falando para você do circo, o circo está localizado lá onde o Judas perdeu a bota, mas todo dia lotou. E a gente sabe que tem gente que parou lá com um carro de aplicativo. Se você convocar e falar assim, vai ter uma festa na ruinha, vai lotar e ninguém vai reclamar da distância. Então eu vejo que existe um preciosismo das pessoas que estão fazendo jogo de algumas pessoas da oposição, que como não acharam defeito na obra e no que está lá, estão usando o argumento da distância. Me desculpa, mas não procede, Juraci. Não procede, né? Porque se você estiver passando mal, mesmo que a ambulância não te buscar, alguém vai te levar. Pega o aplicativo e vai. Um vizinho, alguém vai levar você. A gente sabe que funciona desse jeito. Mas as pessoas, infelizmente, vão continuar criticando, né? A gente faz de conta que entende. Deixa pra lá. Muito bem. Ô Zé, você que... quando você... tomou posse, você veio aqui, você falou, tenho gravado, que a saúde seria a prioridade na sua administração. De lá para cá, você fez muita coisa pela saúde, fez postos de saúde, agora está entregando aí a farmácia, vai entregar a farmácia aqui. Novo prédio. Como que você vê a saúde pública de Santa Cruz das Palmeiras? Quais são os principais desafios que ainda precisam ser enfrentados
para melhorar ainda mais? Na verdade, Juraci, a saúde, eu acho que ela tem que ser um compromisso de qualquer gestor, né? Você vê que pela lei a gente deveria investir aí 25% do nosso orçamento em saúde, a gente investe 30, 32, 33, então assim, investe muito em saúde. Mas a gente sabe que saúde é uma coisa assim que sempre tem algo novo, sempre tem uma necessidade nova. A cidade está expandindo e você precisa ter novos postos de saúde, você precisa ter novos postos de atendimento, expandir as especialidades, né? Então, o que a gente fez durante esse tempo? Além de buscar novos, porque nem nós terminamos, esqueci de falar, o posto Nino de Perón no Varotti nós terminamos, era uma obra que estava ainda inconclusa, a gente foi lá, concluiu e entregou. Tem postos precisando de reforma, é um desafio, né? Nós temos mais um posto de saúde que a gente pretende entregar esse ano aqui no Jardim das Palmeiras, serão 2 unidades ali. Tem uma nova UBS no Jardim São Carlos, que já está em processo de licitação, né? Foi uma conquista aí dos vereadores da base, né? Nós conseguimos essa melhoria, é um posto de saúde muito bom. Nós aumentamos as especialidades, hoje o posto do Altarujo tem várias especialidades, né? Estamos buscando outras. Se não tem especialidades ainda é porque a gente está com dificuldade em achar os especialistas, né? A gente está procurando, mas está meio difícil, porque por mais médicos que hajam, algumas especialidades são raridade, a gente está tentando. Com o novo pronto-socorro, a ideia é expandir, né? A gente sabe aí que a OS que veio para cá, ela tem uma visão de melhoria muito grande, né? De expansão do atendimento. Eu acredito, Juraci, que por mais que você, enfim, por mais que a cidade ainda fale que não tem, mas eu acho que nós estamos muito bem, né? Hoje você tem praticamente todas as especialidades. Quando não tem, você tem a condição que leva o paciente para onde ele precisa. Você tem hoje um agendamento perfeito de exames, né? Nós temos uma clínica que realiza todos os exames, radiologia, tomografia, quando é necessário por urgência e emergência. Ou seja, nós procuramos fechar tudo aquilo que era de suma importância na saúde. Cirurgias, mutirão de cirurgia, catarata, por exemplo, nós fizemos mutirão, aí praticamente zeramos a fila. Tem outras tipos de cirurgia que a gente precisa fazer o mutirão, só precisamos achar um hospital que consiga fazer isso com segurança. Inclusive nós temos cirurgias ortopédicas, a gente até conversou com o pessoal da OS, para que eles, de repente, disponibilizem um hospital para que a gente possa fazer um mutirão e zerar essas cirurgias. Divinolândia não dá conta, né? Outros hospitais da região não dão conta. Às vezes tem uma fila de espera muito grande. Então, eu acho que, mas tem um desafio muito grande ainda na área da saúde, muito grande, porque como eu te falei, é uma coisa muito dinâmica, né? Quando você acha que você já conhece todas as doenças, que você já está tratando todas, surge coisa nova. Sim, igual a Covid. Então você tem sempre que estar correndo atrás, inovando e buscando novas saídas. E é lógico, a rede de atendimento ela tem que estar sempre em expansão, né? Então, mais um posto aqui no Jardim das Palmeiras, uma nova UBS aqui no Jardim São Carlos, de repente para o Varotti já pensar futuramente num novo posto de saúde lá, né? E para isso você tem que estar constantemente buscando recurso federal ou recurso estadual. O federal hoje está até um pouquinho mais fácil de sair do que do estado. Né? Muito bem, a gente está batendo papo com o prefeito Zé da Farmácia, o prefeito aqui de Santa Cruz das Palmeiras, e só para tirar dúvidas, né, das pessoas que têm alguma dúvida, a gente convidou o prefeito até para ele dar essas explicações. A minha próxima pergunta é sobre a OS, né? A OS. Que você falou. Eu te pergunto, a saúde foi terceirizada e quais foram os critérios para você, para a contratação da empresa? Isso é interessante a pergunta, e vamos lá. Isso é um desconhecimento das pessoas, né, que compram aquilo que alguém que tem interesse em desmoralizar a administração falou.
Então, a gente sabe que a oposição está dizendo assim, mas você viu, ele terceirizou a saúde. A saúde sempre foi terceirizada, porque a Santa Casa era uma terceirizada que prestava serviço para a prefeitura. A Santa Casa não é uma parte não é um órgão da prefeitura. A Santa Casa é uma entidade sem fins lucrativos, da qual a prefeitura comprava o serviço de pronto-socorro e de atendimento nos postos de saúde. Então, a Santa Casa também era uma empresa terceirizada. Era uma forma terceirizada que a prefeitura tinha no serviço. O que aconteceu? Mudou da Santa Casa para uma OS. Mudou somente o CNPJ, deixou de ser a Santa Casa e passou a ser uma OS. A terceirizada Santa Casa sai de cena, entra em cena a terceirizada OS. Simples assim. Então, mas porque terceirizou a saúde? Pelo amor de Deus, tenta entender, tenta conhecer, tenta saber o que estão falando antes de falar besteira. Cuidado com o que algumas pessoas falam, porque estão jogando as pessoas numa fria, sabe? Terceirizou sim, sempre foi terceirizado. Pronto-socorro era terceirizado, os postos de saúde eram terceirizados, a contratação dos médicos, e agora é a OS que está fazendo, não mudou absolutamente nada, mudou apenas o CNPJ. Mas as pessoas, infelizmente, por falta de cultura e conhecimento, falam besteira, né? Fazendo jogo de pessoas da oposição, né? Porque isso a gente sabe que é a oposição sempre que joga, né? Tentem achar defeito no prédio, umas coisas que estão lá, mas não façam mentira, né? Acho que tem hora que enche o saco, né? Falatório, né? Meu Deus. Eu só lembrando aqui, Zé, que você falou da cozinha piloto, né? Que você terminou na sua gestão. E eu me lembro na época da Rita, da prefeita Rita, quando ela fez a cozinha piloto lá em cima. Reclamaram. A briga que deu, a confusão, ainda bem que não tinha muitas redes sociais, mas o pessoal falou dessa cozinha piloto, mas reclamaram, muita gente reclamou, e hoje está lá uma bela de uma cozinha piloto, né, maravilhosa, num ponto legal, né? Dentro da cidade. Dentro da cidade, e todo mundo reclamou que a cozinha piloto tinha ficado longe, que todo mundo não. Muitas pessoas. Aquelas pessoas que queriam combater a prefeita. E você vê, vamos lá, é um projeto fantástico. Cozinha Piloto é um projeto fantástico, sim, grande, espaçosa. Quem conheceu a outra Cozinha Piloto, Nossa Senhora, né, e sabe, por exemplo, do que era a Cozinha Piloto, daí a necessidade que na época a Rita achou de fazer a Cozinha Piloto nova, porque não tinha condições de continuar fazendo comida para as crianças dentro daquele prédio, né? Era um ambiente insalubre para os funcionários, né, que a gente sabe que aquilo era um perigo até de explodir uma cozinha inteira lá, né, com aquelas caldeiras, aqueles botijões. Então, assim, as pessoas, por que criticam? Porque desconhecem, né? Olha, por que mudou? Mudou porque não tinha condições, né? Os funcionários trabalhavam numa situação, hoje trabalham em outra. A mesma coisa, Juraci, a questão hoje do pronto-socorro. Então, vamos analisar assim, olha, você frequentava o pronto-socorro antigo, né? Então, você sabe que ali era atendimento aqui, paciente de observação, pessoas de emergência aqui, mas de repente misturava tudo, né? De repente quem estava aqui estava vendo quem estava morrendo ali, sabe? Então assim, e para quem trabalha, como que fica? Eu não vou me esquecer de onde os funcionários, enfermeiros, técnicos e médicos faziam as refeições durante o Covid. Teve que improvisar um quartinho dentro da ala onde as pessoas estavam morrendo. Agora, é uma condição insalubre para quem trabalha. Você entendeu? É uma condição insalubre. Como que os funcionários vão desempenhar um papel decente, a profissão deles desempenhar de forma a contento da população, trabalhando num ambiente que não tem condições, né? Mas isso as pessoas não veem, né? As pessoas agora estão preocupadas com a distância. Ali era mais perto. Mas pensa em todo, pensa no conjunto, né? Pensa no conjunto. Agora, eu recebi, por exemplo, pessoas elogiando, dizendo, olha, não é falar mal, mas tinha funcionários lá que tratavam de uma forma, agora estão tratando muito melhor aqui. É que lá ele trabalhava sob pressão, era um ambiente que ele não tinha condições, né? Ele tinha que estar aplicando injeção, soro no corredor, né? A pessoa estava tomando injeção na nádega, a porta às vezes não fechava, né? Você tinha um paciente morrendo na emergência, todo mundo cruzando por ali, vendo o paciente, né? Então, assim, meu sogro, por exemplo, quando faleceu há 2 anos praticamente que vai fazer na sala,
era um corredor que as pessoas estavam ali, né? O que aconteceu, Zé? Meu sogro faleceu, todo mundo vendo meu sogro falecer. Então, assim, hoje não, hoje você tem um espaço humanizado, tanto para quem é o paciente, como para quem trabalha, né? Porque, o atendimento não é bom, mas as condições de trabalho dos funcionários, ela é adequada, ela é decente? Mas as pessoas não pensam, né? Só querem ser bem atendidos. Mas não sabe se o cara comeu num lugar decente, né? Se ele tem condições de trabalho decentes e tudo mais. Então, assim, vai ter crítica. Eu lembro quando fez a cozinha, criticaram. Foi. Quando fez a cozinha, a crítica foi brava. Aliás, o que a turma criticava a Rita naquela época, colocava fogo lá no meio do mato, lá, a fumaça vinha para a cidade, a turma falava que era culpa da Rita. Que a gente já estava tão acostumado, culpa da Rita, colocaram fogo lá, tudo era culpa da Rita. Na verdade, o prefeito vai ser sempre o prefeito vai ser sempre o culpado de tudo. Né? Uma coisa interessante, Júlio, assim, que eu sempre falo, a gente falou da distância. Você não é da sua época, você é bem mais novo que eu, mas quando fez o Hospital das Clínicas em Ribeirão, um novo? Sim, justamente. Onde ficava o hospital? Aliás, onde fica o Hospital das Clínicas? Né? Quem for daqui para lá tem que atravessar a cidade inteira. Agora você pega, ele está aqui, hoje a cidade avançou, o Hospital das Clínicas hoje está dentro da cidade. Bem longe. Mas você pega, por exemplo, quem mora do outro lado da Anhanguera e continua sendo uma unidade de urgência e emergência, sim, porque o de dentro da cidade está saturado. Se você precisar de uma urgência e emergência hoje, você não é atendido dentro da cidade mais, você é atendido nessa unidade aqui de fora, porque o de dentro da cidade está saturado, né? Então, assim, vai haver crítica, a gente sabe que vai haver crítica. O que nós temos que entender é o seguinte: como está o serviço, como as pessoas estão vendo, como as pessoas de bem, que são inteligentes, que são cultas e que têm conhecimento, estão avaliando a obra que nós entregamos. Isso que importa. O resto. E daqui a uns anos não passa de pura politicagem. Daqui a uns anos também, todo mundo vai falar, não critiquei, mas, né, muito bem. Tem mais alguma coisa do posto? Atendimento? Já acho que certo. Se surgir alguma coisa, a gente fala. Bom, então vamos... Isso vai ser assunto para muito tempo. Vai ser assunto para muito tempo. Então vamos falar aqui de outras obras que você... quando você vem aqui, às vezes você fala, mas a gente esquece, né? Quais foram as principais mudanças implementadas na sua gestão que permitiu que você fizesse tantas obras em Santa Cruz das Palmeiras? Sabe, eu acho que você tem que ser gestor e não político. Eu sempre falo, me critico, mas eu sou um administrador, né? Eu venho da iniciativa privada e você tem que olhar a gestão pública como se fosse uma empresa e administrar ela como tal, né? E é pior, porque o dinheiro público não é seu. Se você não administrar bem administrado, você vai ter que prestar contas ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas hoje, ele está, né? Além de ser online tudo que você faz, né? Você lançou aqui, já sabe lá, todo mês tem um fiscal aqui olhando, avaliando e pegando os documentos, e se não está em ordem, ele vai te questionar. Então eu vejo que a gestão pública, ela tem que ser como se você estivesse gerindo uma empresa, não pode ser diferente disso, onde você tem que colocar tudo na ponta do lápis, né? O que você dispõe de recursos, como vão ser empregados os recursos, onde vão ser, se você pode empregar aquele recurso naquele lugar, e otimizar o máximo possível o recurso que você tem para poder realizar tudo aquilo que você tem em mente. Então foi isso que nós fizemos. Na primeira gestão, nós tivemos um financeiro que foi fantástico, né? Eu já falei que veio emprestado da cidade de Tambaú para a gente, que é daqui, trabalhava lá, que nos ajudou a sanar as dívidas e a realizar muitas obras. Nesse segundo mandato, eu tenho o Jorge Galimberti no financeiro, que é um Google, né? É um Google, né? Eles chamam ele de Jorge Monstro, porque tudo que você pergunta o Jorge sabe, está há muitos anos na prefeitura, tem conhecimento de tudo, e que leva o financeiro de uma forma muito, mas muito certa, né? Olha, não dá para gastar
tem que conter aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. Mas quando você tem um planejamento, né, e para isso existe a lei orçamentária, né, que você planeja para o ano seguinte tudo que você vai fazer, aí é possível você realizar. Então, por exemplo, asfalto. Como que você asfaltou a cidade inteira? Simples, porque a gente sabe que ia vir uma outorga da água e que podia ser empregado no asfalto, que é uma melhoria que está aí, mudou completamente a cidade, né? Recebo elogios de todo mundo que fica um tempo sem vir, por exemplo. Ontem teve uma série de pessoas que eu encontrei que estavam numa festa de aniversário, que disseram a cidade mudou, a cidade está mais limpa, a cidade está diferente, está mais moderna, né? Lâmpada de LED. Nós já temos a taxa, né, da contribuição da iluminação pública inserido na conta. O que você tem que fazer? É apenas pegar aquele valor e dizer, olha, se é para isso, nós vamos empregar nisso. Então, nós vamos iluminar com a tarifa que já é cobrada da população. É um retorno do benefício que a população já contribui. E assim sucessivamente. Tudo aquilo que você vai fazer, você tem que ter uma programação prévia, um projeto e saber se o seu dinheiro, primeiro, vai dar para realizar aquilo e se você pode fazer aquilo com aquele dinheiro, né? Então, eu acho que planejamento, né? Você tem que ter um planejamento e tem que ter uma gestão muito eficiente do recurso que você tem. Lembrando que em 2018, quando eu assumi, a previsão orçamentária, a arrecadação era de 70 milhões, a gente praticamente dobrou essa arrecadação, né? A previsão, o ano passado era de 140, esse ano um pouco menos, porque você sabe que depois de 2 anos de pandemia, o país não voltou ao normal, né? Não voltou ao normal. Então, não adianta se fazer uma previsão orçamentária, uma arrecadação aí de 150 milhões, sabendo que você pode arrecadar no máximo 130, né? Mas mesmo assim, eu diria para você que de quanto nós pegamos até agora, nós praticamente dobramos a arrecadação, né? E aí você tem condições de fazer mais investimentos, né? Tem condições de investir nas áreas que são fundamentais, nas áreas que são realmente prioridade para a população, né? Lembrando só que o país ainda não voltou no normal, depois de 2 anos de pandemia. Tanto o governo federal quanto o governo estadual também estão com queda na arrecadação, né? Somado a isso, nós temos um ano de eleição, né, que torna tudo mais difícil, paralisa tudo. Então, esse ano, apesar de a gente estar fazendo bastante coisa, seguindo, né, o conselho do nosso diretor financeiro, a gente está segurando muita coisa, porque nós não podemos extrapolar o limite de gastos que realmente, por lei, a gente tem que obedecer, senão o Tribunal de Contas vem e pega todo mundo, né? E é isso que a gente tem que evitar. Mas se você fizer uma gestão eficiente do recurso, Juraci, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Beleza. Bom, além do posto de atendimento, Zé, quais foram as outras obras significativas para a população? Você já falou de várias aqui, mas às vezes a gente esquece alguma, né? Por exemplo, antes de você responder, eu queria falar aqui que a gente nunca falou do asfalto que liga Santa Cruz das Palmeiras à usina, né? Que foi na sua reivindicação nossa. Justamente, verdade. Que foi feito. Às vezes as pessoas passam no asfalto, mas não sabem que ali era uma terra e estava bem degradado. Foi uma reivindicação que a gente fez, esse recap, né, de Palmeiras até a usina, que muito interessante, Juraci. Quando a gente pediu esse recapeamento, né, dessa vicinal de Palmeiras à usina, que na verdade seria até a divisa ali da São Joaquim, que é o município de Palmeiras. O interessante é que quando saiu a obra saiu inteira, né? Saiu até mesmo no trevo lá da cachoeira, né? Ele passou pela usina e foi feito até lá. Não sei como que saiu, porque era uma reivindicação de Palmeiras, mas acabou beneficiando Pirassununga. Mas foi bom. Foi ótimo, né? Ajudou, né? Se o governo quis fazer, melhor para nós. Uma outra reivindicação que saiu também foi a pavimentação asfáltica, a melhoria de Palmeiras até a cachoeira. Depois era para ter feito outro trecho, não sei o que aconteceu,
não saiu, mas aí era uma reivindicação realmente de Pirassununga que não foi contemplado. Na época a gente tinha reivindicado a pavimentação de mais 2 vicinais, que teria que ter entrado no lote 10 na época do governo do Dória, né? Mas depois, quando o Tarcísio ganhou a eleição, essas 2 vicinais que a gente pleiteou não saíram, né? Não sei se vem ainda, porque me parece que do lote 7 para frente o governo não ia mais licitar e fazer a obra, que era a pavimentação daqui a Venda Branca e daqui até Santa Cruz da Estrela, né? A gente pediu, mas não veio. Mas das obras que a gente fez, né? O PAI na área da saúde, acho que é o mais, assim, a obra mais vultuosa, né? Não que as outras sejam menos, por exemplo, a farmácia, que vai ser adequada também, que vai dar condições de trabalho digna para os funcionários e atendimento decente para a população. Essa nova UBS que vai ser licitada do Jardim São Carlos, que ainda não está aí, mas é uma obra que a gente com certeza conseguiu, né? Reivindicou e vem para a cidade. O novo postinho aqui do Jardim das Palmeiras, né? Eu vejo também que na área da saúde aumentamos as especialidades, né? Temos mais médicos, temos postos de saúde atendendo 12 horas por dia, né? Das 7 da manhã às 7 da noite. Na parte odontológica nós temos aí o tratamento, até tratamento de canal simples nós temos, né? Que é uma coisa assim que poucas cidades têm. Então, assim, na área da saúde eu acho que a gente evoluiu bastante, né? Como eu já disse, é uma área que você tem que estar sempre, de alguma forma, investindo, inovando, buscando coisas novas, porque está sempre em evolução. Infelizmente, as doenças evoluem também, né? Na área da educação, a gente precisa de mais escolas, já reivindicamos, né? Mas enquanto o governo federal e estadual não nos mandam creche, escola, nós estamos com um projeto de uma escola e uma creche prontos para serem iniciados. É uma obra que eu pretendo iniciar e que o próximo prefeito, se Deus quiser, possa concluir e entregar para a população. Temos a assistência social, o novo CRAS, né, que já foi entregue. Temos o centro de zoonoses, né, que é único aí na região, né, e faz um trabalho fantástico na questão animal. O que mais que nós temos? Para entrega ainda a quadra do Juca Mendes, que está em fase de... Está reformando. Terminando, falta o piso agora. Corintinha em breve estaremos entregando também, né? Temos lá fase final do Corintinha. E eu não me recordo mais, deve ter mais coisa. Tem uma Corintinha, tem uma piscina do projeto. A piscina do projeto Escola Viva, que a gente pretende entregar esse ano ainda, né? Estamos acelerando lá, ver se a empreiteira dá uma agilizada, porque o contrato já está mais ou menos vencido aí ao tempo dele. A gente quer entregar esse ano também, que fica justamente do lado do CRAS, né? Temos que citar que asfalto, iluminação pública são obras importantes também que a gente fez, né? Que a reforma da estação também. A restauração da estação. Foi fantástica. Muito bonita, muito bonita. E temos projetos, Juraci, que a gente está deixando aí, que eu espero que o próximo prefeito leve adiante, né? Assim, nós temos o cemitério em fase de licitação, né? Para ver se a gente faz uma concessão para que a empresa possa tocar de forma a não causar tantos problemas como a gente tem hoje no cemitério velho, né? Que dá muito problema no cemitério velho. Então, em breve, a planta já está paga, já está pronta, né? Do novo cemitério. Não se preocupem, é um cemitério parque, um jardim, gramado, né? Então, os moradores ali próximos, e isso, inclusive, é uma coisa que eu gostaria de citar, tem um candidato a prefeito aí, né? Dizendo que se ele ganhar, ele vai tirar dali, vai levar lá para o novo loteamento do seu Ayrton Correia. Olha, gente, essa planta foi paga, a sondagem do solo foi paga, então um prefeito, um candidato que pleiteia um cargo e diz que vai abandonar tudo é jogar dinheiro da população fora, né? Porque o cemitério não é um bicho de 7 cabeças, a gente teve um cuidado muito grande para fazer uma coisa moderna, né? Se você vê a planta, você vai dizer que é um clube, né? E não um cemitério. É todo jardim, não tem túmulos para cima, é tudo para baixo, é só gramado. Lembrando que os melhores cemitérios jardins hoje, tipo Morumbi, o Parque Flamboyant, né, aqui em Ribeirão, os Girassóis, ficam em bairros residenciais chiquérrimos. Sim.
Então, não sei por que as pessoas ficam, né? E aí teve esse candidato a prefeito maluco aí, dizendo que vai abandonar o projeto e que vai levar lá para o loteamento futuro do seu Ayrton Corrêa. Quer dizer, então os de lá também podem cemitério? Eu não entendi, né, o que esse maluco está fazendo, mas como ele não cuidou muito bem do dinheiro público, é evidente que não vai cuidar se foi ele. Mas vamos deixar para lá essa situação. Então, assim, tem várias obras, tem muita coisa boa para sair ainda. Não vai ficar longe o cemitério, não, se mudar para lá? Eu acho que o cemitério, quanto mais longe, melhor, né? As pessoas falam, opa, deixa ele bem afastado de mim, né? Mas eu vejo que não, né? Mesmo porque lá nós teremos salas de velório, quem tiver um jazigo lá não vai precisar descer no outro velório, não vai precisar fazer... Então, assim, a cidade, na verdade, Juraci, ela está crescendo, né? Algumas coisas, evidentemente, vão ter que se deslocar, né? E as pessoas têm que acostumar com isso, né? Por exemplo, frequento muitas igrejas, e eu sei, por exemplo, que tem igrejas evangélicas cujos fiéis moram lá no Parque Varote, mas descem para frequentar as igrejas aqui, né? E ninguém reclama que a igreja é longe, né? Então, assim, eu vejo que isso não passa de um conluio, né? De uma forma que a oposição achou de tentar dizer que aquilo não foi legal. É uma certa dor de cotovelo, e a gente entende isso. Muito bem, nós estamos chegando quase ao final do nosso bate-papo aqui, mas eu tenho uma pergunta, mais uma pergunta, Zé, que todos os anos, nessa época, a cidade está passando por um racionamento de água, né? Já faz 2 anos que nós não temos o racionamento de água, graças aí à concessão, né, da Palmeiras Saneamento. O problema foi solucionado. Você pode falar sobre a concessão, os seus benefícios que trouxe para a população? Porque no começo também muita gente reclamava, agora parece que deu uma baixada, né? O pessoal já está entendendo que o problema está resolvido, né? Então, acho que o pessoal já deu uma acalmada. Na verdade, Juraci, tudo isso é desconhecimento. Então, vamos lá. O prefeito fez a concessão da água. Fez sim. Né? Porque era a única forma, primeiro, de resolver o problema. Né? Só para você ter noção, em julho agora fez 1 ano que a empresa assumiu a concessão. Ela já investiu 20 milhões de reais aqui. A prefeitura não teria condições de tirar 20 milhões e investir como ela investiu, né? E 20 milhões é apenas 1/3 do que ela tem que investir, né? Porque se você corrigir o valor do investimento apurado quando nós fizemos o plano de saneamento, era em torno de 55, se você corrigir de lá para cá, 2019 para cá, dá 60 milhões. Então, se ela investiu 20, ela tem mais 40 para investir a médio prazo. Tá? Não é longo prazo. Né? Se ela investiu 20, 40, ela tem que investir nos próximos 4, 5 anos. Né? A prefeitura não teria condições. Então, tem que fazer a concessão sim. Né? Resolveu o problema? Resolveu. O investimento que ela está fazendo é altíssimo. Convido quem quiser a visitar. Acho que não trouxemos o filme, né? Da estação de tratamento de esgoto. Tem ele aí? Tá? Na minha página tem lá um vídeo da estação de tratamento de esgoto sendo remodelada. Está sendo feito um serviço lá que no projeto original não foi feito. Por isso que a estação de tratamento de esgoto nossa nunca funcionou. Se você, cidadão de bem, olhar o vídeo que está na minha página, você vai ver o tipo de uma espinha de peixe que está sendo feita, que é o famoso dissipador de gases, né? Porque se houver um vazamento, não vai formar as bolhas e nós não vamos perder o aterro como a gente ia perder lá da estação de tratamento de esgotos. Então, só lá é um investimento absurdo, né? Aquela lagoa de tratamento é gigante. Então, quando as pessoas reclamam, tem algumas situações que a gente precisa pontuar. Mas estamos pagando 100% de esgoto. População, nós sempre pagamos o tratamento de esgoto. Pode ser que você não tenha atentado para a sua conta de água antiga, mas lá já era cobrado 50% do tratamento de esgoto, que nunca teve. Então a população sempre pagou o tratamento de esgoto.
né? Se pegar a conta antiga, do valor total, 50% já era tratamento de esgoto que nunca existiu. Por lei agora, tem que ser 100%. Por quê? Se você consome 100, você tem que tratar 100. Não existe consumir 100 e tratar 50. Né? O custo do tratamento é daquilo que você consumiu. Ah, mas não tem tratamento. Você sempre pagou e nunca teve. Esse foi um argumento que a oposição achou para tentar, olha, a concessão foi ruim. Não, não foi ruim. Primeiro, o investimento que está sendo feito é altíssimo. Segundo, grande parte das pessoas que reclamam, e eu sempre falei isso, quem paga a conta é o pobre. É o pobre. Quem reclama é porque não pagava e não quer pagar. A gente sabe que agora estamos descobrindo os gatos de quem tinha piscina, que enchia toda semana e esvaziava, e que tinha um baita de um gato na casa. Né? Esse vai reclamar, não só do esgoto, mas da água também. Né? Aliás, eu sei de um caso que a pessoa entrou na justiça para questionar aquilo que era um gato. Ainda bem que acho que o advogado foi consciente e falou, opa, você está errado. Né? Mas tudo bem. Então, assim, as reclamações não procedem. Mesmo porque, de novo, por desconhecimento, às vezes algumas pessoas que vão lá e criticam, desconhecem que nós temos um marco regulatório do saneamento básico, que todas as cidades, todas, vão ter que se adequar e fornecer uma água de qualidade e um esgoto tratado dentro dos padrões que o governo exige, que a Organização Mundial da Saúde exige. E nenhuma prefeitura já está preparada para fornecer a água nos padrões que está no marco do regulatório de saneamento e também o esgoto. Porque se não tiver de acordo, sabe o que vai acontecer? A prefeitura que não se adequar, ela vai começar a perder recursos do fundo de participação e até emendas parlamentares. Foi a forma que o governo achou de pressionar as prefeituras a se adequarem e a tratarem esgoto de forma adequada e a dar uma água de qualidade. O que está acontecendo, Juraci? O próprio governo do estado agora está chamando os prefeitos que ainda não fizeram concessão para que façam uma adesão à Sabesp. Então o Brasil inteiro vai fazer concessão, não tem como. Entendeu? Todas as cidades estão procurando uma forma de fazer a concessão, porque o investimento é muito alto. Então assim, hoje não temos falta de água, né? A gente fazia um racionamento antes, porque o consumo era muito elevado. A gente fez várias obras que tinha água sim, mas a gente sempre teve medo pelo fato do consumo ser alto que faltasse, então a gente racionava, mas falta de água a gente não tem há 3 anos, só que racionava porque o consumo era elevado. Só para você ter uma noção, com trocas de hidrômetros, com a cobrança correta, se hoje as pessoas não pagarem, corta mesmo, já houve uma redução do consumo na ordem de 30%. Antes nós consumíamos 10 milhões de litros de água por dia, com 35 mil habitantes. Eu nunca vou me esquecer do dado que a Sabesp deu. Franca tem 350 mil habitantes, consumiu os mesmos 10 milhões que nós consumimos aqui, com 35 mil pessoas. Esse consumo já caiu para 7 milhões, já diminuiu 30%. Por quê? Trocou o hidrômetro, ele vai marcar o que você consome, e se não pagar, vai cortar. Então as pessoas começaram a fazer o quê? A consumir com racionalidade. De forma racional. Não tem outra forma. Então, assim, sofremos algumas críticas ainda assim, mas hoje a pessoa pode lavar o carro se ela quiser, pode lavar a parede, pode lavar a calçada, pode lavar o asfalto. Sem levar multa. Desde que ela pague, ela não vai ser multada. Né? E com a redução do consumo, está sobrando ainda mais água. Então, resolveu o problema da água, sim. Era uma promessa de campanha e nós cumprimos. E o prefeito que não fizer isso, a cidade começa a perder recurso. Porque 2033 está aí. E é o prazo que o governo colocou para que todas as cidades resolvam o problema da água e do esgoto. É isso aí. E só lembrando, pessoal, que alguém que tiver com problema na água, no relógio, alguma coisa, é só ir lá na sede da empresa Palmeiras Saneamento, que o pessoal tira todas as dúvidas. Se precisar fazer alguma trabalho, eles vão lá, né? Então, aquele que tiver aí
com algum problema, é só comparecer lá na rua Santa Cruz, onde fica aí a sede da empresa. Aliás, parabéns aí aos funcionários da empresa que recebem tão bem a todas as pessoas que vão lá, que aliás sempre fala pra gente que foi muito bem recebida. Então parabéns aí os funcionários. Na medida do possível eles estão resolvendo todos os problemas. Então se você tiver alguma dúvida, algum problema, alguma reclamação, vai lá e conversa lá com os funcionários, né? Então isso é um recadinho que tem aí para você que tiver algum problema, alguma dúvida, né? Vai lá na Palmeiras Saneamentos, que fica ali na rua Santa Cruz, não lembro o nome agora, o número, mas tá ali na rua Santa Cruz ali, você vai lá procurar onde que todo mundo vai saber e vai saber informar. Posso falar uma coisa? Pode falar. Sobre a água ainda, né? Tem um outro candidato a prefeito dizendo que se entrar vai reduzir 50%. Não tem condições. O esgoto, né? A tarifa do esgoto aí, que vai baixar para 50%. Mentira. Mentira, não abaixa. Se abaixar 50% do esgoto, esse 50% vai para a conta de água. Primeiro, é lei, tem um contrato, e eu vou até mais longe, Juraci. Quando foi feito o plano de saneamento em 2019, já era previsto que o esgoto seria 100%. Que a tarifa de água teria que ser reajustada nos anos que não foi, teria que entregar a tarifa atualizada para a empresa. O plano de saneamento constava, ficou um tempão, todo esse projeto, tudo isso, foi feita audiência pública. O estranho é que os mesmos que criticam hoje, que ficam levantando essas besteiras, que é a oposição, evidentemente, por que não pegou tudo isso e foi lá e questionou e disse, olha, nós não queremos. Era a oportunidade que tinha de mudar, mas ninguém fez. Não fez. Então, correu solto na audiência pública, todo mundo ficou quieto, ninguém olhou no plano de saneamento, talvez não tenham lido, mas constava lá. Era só ter questionado. Olha, nós não aceitamos. Agora, é fácil em época de eleição para enganar a população, vir aqui e dizer, olha, nós vamos abaixar. Teve a oportunidade lá nas audiências públicas. A oposição que fomenta essas besteiras hoje na casa do eleitor, podia ter ido lá e ter falado, olha, nós vamos brigar, nós não aceitamos. Mas ficaram caladinhos. Será que era para usar agora como argumento para ganhar voto? Não se deixe enganar, não vai abaixar, porque é um contrato que está assinado, que está respaldado, e para reduzir 50 no esgoto tem que pôr 50 a mais na água. Maravilha, bem explicado. Só rapidinho aqui, Zé, eu vou perguntar para vocês como que está a estação, como está sendo lá, está sendo usada já a estação para alguma coisa depois da reforma? Sim, nós vamos instalar lá, ainda não foi possível, porque você sabe que licitação de prefeitura é um pouco demorada. Nós compramos alguns móveis que ainda não estava totalmente... A empresa ainda não tinha entregue, né? Para a gente poder instalar lá o nosso departamento de cultura. E a ideia é deixar lá um museu da história de Palmeiras, né? Nós estamos aí numa negociação para transformar pelo menos uma sala lá no Museu da Memória Palmeirense, tá? Assim que os móveis chegarem, parece que está previsto para essa semana, a gente faz a mudança já para passar a funcionar lá o departamento de cultura e turismo. E como é uma sessão, lazer também vai estar junto, né? Agora o espaço continua sendo usado, inclusive nessa semana a gente tem a nossa festa nordestina. Esse ano são 3 dias, né, com as comidas típicas e shows. E impressionante a repercussão que está na região. As pessoas da região assim entusiasmadíssimas, né, para virem aí na nossa festa nordestina, que foi um projeto do nosso vereador aí, né, da base, né, que muito inteligentemente homenageou esses nossos queridos irmãos nordestinos aí, que tanto fizeram por Palmeiras e fazem, né, que dão seu suor aqui, a contribuição para a nossa cidade, e que nunca foram lembrados, pelo contrário, sempre foram marginalizados. Então, eu acho que uma justa homenagem à festa nordestina, né, e
vai ser um sucesso de novo, tenho certeza absoluta. Já é no próximo final de semana? Próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, 3 dias esse ano. Legal. Avenida Constantino Stocco. Avenida Constantino Stocco. Que vai recebeu melhorias, vai trocar a mão, vai mudar o estacionamento, que aliás já deveria ter mudado, porque eu nunca vi um estacionamento do lado esquerdo, mas tudo bem. A gente fez o recape asfáltico ali, né? A gente só não fez a mudança do estacionamento ainda para a calçada, né? Porque lá hoje estaciona no canteiro. Do lado esquerdo. E pela norma do Detran, não é porque o prefeito quer, não é porque o prefeito é chato, não é porque o prefeito, né? Porque vamos falar, né? Nossa! Pela norma do Detran, o passageiro tem sempre que descer na calçada. Sempre na calçada. Sim. Vou lembrar aqui que nós tivemos uma perda, né? Uma pessoa muito querida aqui, que foi atropelada quando ela desceu do carro por uma moto e veio a óbito. Por quê? Porque a mão está errada, né? O passageiro, normalmente pessoas idosas, crianças, tem que descer sempre na calçada. Então, a gente ainda não havia feito a mudança, Judaci, porque tinha muitas árvores com galhos. Evidente, se for transitar um caminhão por ali, né? Que não deveriam transitar tantos caminhões por dentro da cidade, mas ainda transitam, pegaria naqueles galhos. Então, a gente está fazendo uma limpeza nos galhos para poder fazer a mudança da mão e os caminhões, os veículos maiores, transitarem com mais tranquilidade, encostados no canteiro central. Acredito que mais uns dias a gente vai ter aí essa mudança de faixa de estacionamento na realidade, né, que vai para as calçadas. Aliás, parabéns aí ao pessoal que fizeram lá plantio das árvores, das palmeiras, né? Dando continuidade naquele trecho continuação que estava ali, estava meio abandonada ali, né? E o pessoal do meio ambiente. Foi lá o meio ambiente, a jardinagem, deu lá uma repaginada. Ficou legal. Lembrando que aquele pequeno trecho ali, a rua Valentim Antônio Zanata, aqui na Vila Guilherme, a gente está aguardando a emenda parlamentar, né? Nossos 2 vereadores da base aí conseguiram e que deve estar chegando dentro de mais alguns dias aí. Então, aquele trecho ali em frente ao Betão Autopeças, onde a gente plantou as palmeiras, e a rua Valentim Antônio Zanata na Vila Guilherme serão pavimentadas com esse recurso. Por isso que a gente ainda não fez com micro, porque está aguardando esse recurso vir, né? Às vezes a pessoa asfaltou tudo e não asfaltou aqui, mas é que a gente, se asfalta e vem, a gente perde. Então, é melhor a gente aguardar. Né? Com certeza. Muito bem. Ô Zé, na sua opinião, qual será o legado que o prefeito Zé da Farmácia vai deixar para Santa Cruz das Palmeiras daqui 6 meses? 5 meses? 5 meses. 5 meses. 5 meses, está por pouco. Está chegando. Olha, Juraci, eu acho que a administração como um todo, ela procurou trabalhar da forma mais correta possível, né? Otimizando os recursos, como eu já te falei. Não entra tanto dinheiro assim, tem gente que acha que sobra dinheiro no caixa da prefeitura, né? Mas não é tão simples, porque você tem 26%, 27% na educação, mais de 30% na saúde, né? Mais a folha de funcionários, né? Que não é pequena, né? Então, se você somar tudo isso, né? Quanto que sobra? Não sobra, né? Então você tem que fazer das tripas coração, administrar muito bem o recurso para poder fazer as coisas. Então, o legado que nós deixamos, o que é? Ter trabalhado durante todo esse período, 6 anos e meio aí, com a máxima transparência, apesar de muita gente não acreditar, com a máxima honestidade, apesar de muita gente ainda falar que eu sou ladrão. Competência sim, porque não é o Zé, mas é a equipe de uma competência fantástica, né? Você acabou de falar que às vezes uma repaginada de 8 Palmeiras conseguiram dar uma outra cara, né? Então tem funcionários fantásticos dentro da prefeitura que fazem um trabalho maravilhoso, você entendeu? Então assim, a gente conseguiu trabalhar nesses 6 anos e meio, valorizando o funcionalismo. Sou chato, sou exigente, às vezes eu vou lá e eu brigo, mas você pega, por exemplo, a obra do pai, que tinha lá algumas pendênciazinhas, né, que a gente inclusive vai cobrar da empreiteira agora, mas nós colocamos lá os nossos pedreiros, os nossos pintores, os nossos encanadores, fizeram um trabalho fantástico em tempo recorde, né, os nossos chefes, sabe? Então assim, eu vejo que o que nós conseguimos fazer em 6 anos e meio,
Trabalhamos com competência, com honestidade, com transparência, com uma visão de futuro diferente para a cidade, sabe? Eu acho que a cidade mostrou uma evolução. Tem projetos que nós vamos deixar aí futuristas, você entendeu? Ah, mas ele prometeu trazer a indústria e não trouxe. Quero avisar vocês que finalmente a Intervias aprovou o nosso trevo, nosso acesso, quase 1 quilômetro de duplicação naquele trecho onde está o nosso centro empresarial. Um loteamento não é tão simples, Juraci. Tem loteamento na prefeitura que desde que eu entrei em 2018 ainda está em fase de transição. São Luís, por exemplo, quando eu entrei, ele já estava praticamente aprovado e até hoje ainda não está totalmente liberado, né? Nós temos mais loteamentos aí, e o centro empresarial, o que ele é? Nada mais é do que um loteamento. Não é tão simples você chegar e falar, vou fazer um loteamento, né? Principalmente o nosso, que está às margens da rodovia. Demorou 4 anos para a Intervias falar, olha, o projeto está adequado. Agora nós estamos na CETESB, trabalhando a liberação da CETESB, para que as empresas possam começar. É uma realidade. Basta que o próximo prefeito, ao invés de ficar criticando e falando que vai parar o projeto, dê asas a esse sonho da cidade. Então, é um legado, sim, que a gente deixa, de um pensamento futuro, de evolução, sabe, de modernidade. E não é o Zé, é a administração como um todo, a quem eu devo tudo o que aconteceu de bom, a todos. São 700 funcionários, tem algumas exceções técnicas, mas se não fosse pelo trabalho deles, a gente não teria feito nada, não teria chegado onde chegou, né? Por isso que a valorização deles também é fundamental. Então, assim, eu acho que o legado é esse, né? É você mostrar que é possível fazer com pouco recurso, apostando na equipe que você tem. O resto é por conta de Deus. Volta daqui 4 anos? Não. Eu entrei para pagar uma dívida que era gigante. Eu espero que a população nunca se esqueça disso. Nós reconstruímos Palmeiras. Muito cuidado para não destruir de novo. Você não vai voltar, ué. Eu cumpri a minha parte, eu fiz o meu segundo mandato atendendo a pedido, e a população entendeu que eu merecia, tanto que eu tive a mesma votação praticamente nas duas. Não perdi nenhuma urna em nenhuma das duas eleições, então mostro o carinho que a população tem por mim, e até hoje tem, apesar de meia dúzia falar um monte de besteira, falar que eu sou corrupto, que eu sou ladrão, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu ando de cabeça erguida, saio de cabeça erguida, porque a minha parte, o meu dever eu cumpri. Cumpri e tenho certeza absoluta, cumpri com primazia, né? Não volto para a política. Eu acho que a minha parte eu fiz. Espero que hajam pessoas novas com pensamentos bons, né, honestos. A cidade pode continuar no mesmo caminho, no mesmo rumo, ou às vezes até melhor, né? Acredito que ainda Palmeiras tem muita gente competente para isso, né? Acredito e confio nisso. Maravilha, nós já está estourando aqui um pouquinho do tempo, mas é muito bom esses esclarecimentos aí do prefeito. Esperamos que a população entenda, né? Tudo que for feito de bom para a cidade a gente tem que aplaudir, independente de quem fez. O importante é que a cidade cresça, que a cidade melhore, e o que vir, independente de quem fizer, a gente vai aplaudir o que for bom. E claro, a gente vai falar também do que deixou de ser feito, porque nós poderíamos ter uma faculdade aqui, um prédio de uma faculdade aqui com muitos estudantes, né? Aí que foi o prefeito ia trazer, o prédio ia ser construído gratuitamente, e não temos. Esperamos que na próxima alguém possa trazer, né? Tem mais alguma coisa? Fique à vontade, meu amigo Zé. Para encerrar, eu acho que é importante a população perceber que aquilo que não foi feito porque a oposição não ajudou. Se você tem um apoio maciço da Câmara, que tem condições de avaliar projeto, não avaliou, tinha condições de sentar e discutir melhorias dos projetos, não quis fazer. Então nós perdemos a faculdade, perdemos a mobilidade urbana, perdemos a fotovoltaica, perdemos
o Smart City. A oposição, e se vocês olharem uma foto do que é a oposição, vocês vão ver que tem candidatos pleiteando a prefeitura aí, né, ao cargo de prefeito, que é a oposição, né? Então, se a cidade não andou porque este grupo não permitiu, né? Então, cuidado na hora de votar, porque vocês correm o risco de estar pondo quem atrasou o desenvolvimento da cidade. Ela desenvolveu, melhorou, mas podia estar muito melhor. E se olhar as fotos aí do que é a oposição, vocês vão ver quem é a oposição, que muitas vezes está pleiteando cargo aí de prefeito, né? Não sei. Poderia ter feito, não adianta prometer que vai fazer, porque com certeza não vai, né? É isso. Agradecer aí a paciência de quem nos acompanhou até agora, né? Me coloco à disposição para voltar a hora que você quiser, né? Como você disse, dúvidas com relação não só ao Palmeiras Saneamento, mas a questão do novo pronto-socorro ou qualquer outra coisa, nós estamos aí para responder. Para tudo tem uma resposta, para tudo tem uma explicação, para tudo a gente sabe o porquê, né? Que não pode acreditar em tudo que falam, repostar aquilo que desconhece, porque vai passar vergonha, né? Vai passar vergonha. É isso. E mais uma vez a gente vai deixando aqui o nosso convite, né, para os próximos candidatos. Quem ganhar, nós estamos juntos para trabalhar junto com a população. Caso queira, se não quiser também, a gente não obriga. Mas as portas estão abertas para o próximo prefeito, os próximos vereadores. Se quiser um apoio da Gazeta, nós estaremos aqui, igual estão fazendo agora na administração Zé da Farmácia. Mas também, se não quiser, também não tem problema nenhum, nós seguimos o nosso caminho e cada um segue o seu. A Gazeta continua de pé. E a Gazeta continua de pé. Agora indo mais longe, né? Agora digital, agora a notícia vai longe. Graças a Deus e graças ao apoio que eu tive de toda a nossa população. É por isso que eu trabalho para ela e trabalho para todos, para uma melhoria na nossa cidade, sempre crescer. Então, Gazeta Palmeirense, 30 anos, chegando mais longe. Prefeito, muito obrigado por ter vindo. Uma boa semana para você, boa festa. Boa festa nordestina, tamo junto. Festa nordestina vem aí no próximo final de semana. Quero agradecer o pessoal aí da cidade onde eu fui essa semana, nesse final de semana. Um abraço a todo o pessoal do restaurante, lá toda a galera. Muito obrigado. Não vou falar o nome porque eu paguei lá, né? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa semana a todos e até uma próxima, se Deus quiser. Tem mais um videozinho aí do parque? Então, curta agora mais um vídeo aí do novo pronto atendimento imediato. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.